E aí Sara, cá no livro de Gênesis, capítulo 21, ela fala assim: Deus me deu motivo de riso, todos os que o souberam rirão comigo. Isso é quando ela estava já com Isaac nos braços. Ela fala que Deus tinha dado para ela uma razão de sorrir. E quantas vezes Deus nos dá a razão de sorrir? Muitas vezes a gente não imagina, porque a gente fica calculando que hora a gente vai rir. A gente não sabe que hora vai rir, não é? A gente não pode programar. Isso é uma coisa que é um dom mesmo de Deus, né? As alegrias que vêm ao nosso encontro, né? A gente, quando caminha com Deus, sempre temos surpresas na nossa vida. A gente, às vezes, está até chateado, achando uma situação impossível. Quando, de repente, vem uma coisa em nosso encontro, Deus se levanta, né? Deus se levanta e age, né? É só para a gente rir, não é? De quando as coisas que Ele faz por nós. Porque, lembrem disso, Deus é bem-humorado, mal-humorado somos nós, né? Viver a fé nesse mundo é um desafio. Viver a alegria é um desafio maior. Porque só significa que nós porque ainda somos tão entristecidos, porque o Evangelho ainda não chegou no fundo do nosso coração, como diz o nosso Papa Paulo VI, ele fala que nós ainda não vivemos no fundo, nós não mergulhamos nisso, nós não mergulhamos em Deus ainda. Por isso, tanta dificuldade em viver uma alegria. E às vezes a gente está vivendo situações difíceis. Às vezes a gente perdeu alguém que ama, ou está para perder alguém que ama, ou uma mãe que perde um filho, ou alguém que perde um marido, perde a esposa, perde pai, perde mãe. E a gente fala assim: eu nunca mais serei capaz de rir. Eu te digo que será. Você será capaz de rir de novo. Porque a nossa esperança, a razão da nossa alegria, quem? É Jesus. E a promessa é de eternidade. E a promessa de Jesus chama-se ressurreição. Nós temos a certeza da ressurreição. Então, nós temos a certeza que mesmo que a gente tenha perdido alguém, que primeiro que não é dono, não é nosso dono, não temos nada nos pertence, a gente vai rever. Essa é a promessa. É a promessa de estarmos, não é a promessa da eternidade com alegria plena? E a alegria plena será diante do Senhor e diante uns dos outros. Não acreditamos nisso. Por isso temos tanta dificuldade de viver o que estamos vivendo nesse momento. Porque não vislumbramos, né? A alegria tem um caráter escatológico, né? A gente já começa a viver aqui agora o que está prometido lá. Estaremos juntos, essa é a promessa, eternamente. Nunca mais vamos separar. Não terá dor, não terá sofrimento, não terá mais nada. Não acreditamos nisso que Jesus veio contar. A gente fala, essa história é boa demais, tem uma dúvida nisso. Ainda deve ter alguma coisinha para a gente poder cumprir. Não tem. Mas não cremos, por isso não mergulhamos. E se queremos segurar aqui, como queremos segurar qualquer circunstância da nossa vida? E como queremos muitas vezes segurar os amigos, porque eu falo que quanto mais a gente aprender a conviver com Deus, uma relação de amizade com Ele, vai melhorar a nossa relação de amizade uns com os outros. Que eu vou parar de querer dominar o outro. Amigo não domina, amigo participa. Amigo está junto, amigo chora junto, ri junto. Amigo divide um sanduíche, não é assim? Amigo divide tantas coisas. Mas sem querer segurar a vida do outro, bisbilhotar, invadir. A gente cuida, porque ama. Mas a gente não invade. A gente respeita o limite, porque Deus respeita o nosso. Deus aceita a nossa miséria, não é? E mesmo assim quer ser nosso amigo. Isso é lindo. Alguém que quer caminhar conosco simplesmente porque somos o que somos. O que nós temos que dar um para o outro? O que nós temos para dar para Deus? Nossa companhia. O que Deus tem para dar para nós? Muita coisa. Demais, além da companhia. O que nós temos como amigos a dar? Presença. Muitas vezes o amigo é aquele que é só a presença. Ele não precisa dar mais nada. Ele precisa apenas de falar assim, estou aqui. E assim é Deus conosco. Quando entendermos isso, não é? Essa amizade que a gente precisa aprofundar. A gente precisa mergulhar nesse caminho, porque isso vai transformar qualquer coisa na nossa vida. Esse Deus que Ele caminha conosco, né? Esse Deus que fala que eu te tenho nas mãos, você é meu. Quem é que pode nos roubar de Deus? Ninguém. Ninguém nos rouba dele. Essa seria a razão maior da nossa alegria, né? Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me ama, que vela por mim, que sabe de todos os meus desejos, que sabe da minha angústia hoje, que sabe do meu medo. E eu ainda só estou angustiada porque eu não falei com Ele. Porque eu ainda não tive a oportunidade de falar com Ele. Eu só estou angustiada porque às vezes eu estou querendo reter aquilo que não é meu.
eu estou querendo ter o comando das coisas e esqueci que tem alguém tão maior. Né? A grande São Paulo é chamado teólogo da alegria, de tanto que ele fala conosco pela alegria, alegria na esperança, porque a alegria, ela é filha da esperança, não é a esperança que temos de uma alegria completa, plena, que nos sustenta? É essa esperança, a alegria é filha dessa esperança, que nos faz caminhar, que fala, terão um dia melhores, vai existir, porque eu tenho um Pai, eu tenho alguém que caminha comigo, que vela comigo, que qualquer situação pode virar, que qualquer coisa pode ser transformada, pode, porque eu tenho um Pai. Então isso não terá preço na nossa vida, e o dia que mergulharmos profundamente nisso e acreditarmos nisso, meus irmãos, qual é a situação que vai colocar vocês para baixo? Nenhuma. É o tempo de acontecer, de vocês assentarem com Ele. Fala, espera um minutinho que eu vou conversar com meu pai aqui. Espera um minutinho que eu vou conversar. É só olhar para o lado, é só estar com Ele. E saber, entregar e falar, eu sei que o Senhor conduz. Eu sei que o Senhor proverá. Eu sei que o Senhor vai me abrir para outras coisas. Eu sei que quando eu não tiver palavras diante do Senhor e só chorar, que eu vou começar a aprender outro tipo de oração. Que eu vou me abrir para outras coisas, para outra dimensão. Então Deus Ele vai nos ensinando, né? Ele vai nos colocando a caminho. Mas tudo isso tem que ter um detalhe. Nós temos que nos abrir. Nós temos que querer acolher esse Deus na nossa vida. Nós temos que ter essa característica da hospitalidade, né? Eu quero ter Deus como meu hóspede, né? Eu quero poder abrigar Deus em mim. Mesmo que eu não entenda esse mistério, não é? Mesmo que eu não entenda, que seja muito grande para mim, mas é Ele em mim, eu não sei explicar como que é, mas eu sei que Ele caminha, eu sei que Ele está junto, que Ele participa da nossa vida, e que não há nada, nenhuma situação que esteja fora da ressurreição de Jesus. Então São Paulo baseia toda a alegria dele na questão da ressurreição. Jesus ressuscitou, essa é a razão da nossa alegria. Ele venceu qualquer coisa, venceu por nós, e nós venceremos qualquer coisa com Ele, sem Ele não, mas com Ele. Vamos vencer tudo venceremos. A situação está difícil, não tem importância. Já falei com vocês, quanto mais difícil, maior o poder. Mas eu vejo Deus agir. Ontem tinha um bebê, quando eu cheguei no CTI, não foi segunda, né? Cheguei no CTI e tinha um bebê que quando eu olhei, falei, isso aqui é para mim, não é? Que está morrendo. Então é para mim. E os residentes não dão muita conta ainda, não é? Eles começam a ficar perto, mas acompanhar a morte, para quem ainda não crê o que está acontecendo, não é? E eu fiquei 36 minutos em oração contínua, rezando, e vou vendo como é que Jesus promete as coisas e Ele vai cumprindo. Fui cantando, fui rezando, e ela ficou de mãozinha dada comigo, era um bebezinho, com um probleminha tão grave. E ficamos juntos até que foi, né? E aí eu fui ungindo, fui cantando, e falei, não se esqueça de nós, né? Que inveja já tem de ti, que já está vendo tanta coisa linda, que um dia ainda vou ver. E a enfermagem estava chorando, falou, doutora, mas a senhora é tão forte. Falei, vocês ainda não entenderam que não sou eu que sou forte, é aquele que habita em mim. É aquele com quem eu estava do lado. É aquele com quem eu conversava. Era aquele com quem eu creio. Vocês acham que a nossa vida está na mão de quem?